Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos fazer uma gravação sobre os resumos da nossa aula de preparação para as pessoas que estão em vias de serem recebidas como membros da nossa Igreja Presbiteriana de Camaçari. Então, nós estivemos falando sobre como a igreja se rege, né? Como é que a igreja é administrada, como é que ela se move, se submete a quais critérios, quais normas. E aí nós vimos que temos um manual conhecido como Manual Presbiteriano. Neste manual presbiteriano nós temos a nossa Constituição da IPB, que é justamente uma Constituição que visa regrar as ações de líderes e liderados. Nós temos uma estrutura na nossa igreja onde temos os concílios de maneira ascendente, né, crescente. Nós temos o conselho da igreja, que é composto pelo pastor e os presbíteros, não podendo estes presbíteros regentes serem em número inferior a 2. Nós temos o presbitério, que é um órgão de jurisdição das igrejas. Esse órgão tem como finalidade gerir o trabalho das igrejas para observar se as igrejas estão andando de acordo com a Constituição. A Constituição deste presbitério é de, no mínimo, 4 pastores e 4 igrejas, né? Então, esse é o nosso número mínimo para que realmente tenhamos a organização de um presbitério. Então, 4 igrejas, 4 pastores. Esses presbitérios prestam relatório, são jurisdicionados, são gerenciados pelo sínodo. O sínodo ele tem uma composição a nível de presbitérios. Ele tem que ter pelo menos 3 presbitérios para que então eles possam existir como sínodo. E jurisdiciona os sínodos, gere os sínodos. Os sínodos se autorregem, né? Essa expressão gerir os sínodos não é muito adequada. Mas o órgão de jurisdição, de supervisão sobre o trabalho dos sínodos é o nosso órgão maior, que é o Supremo Concílio. O Supremo Concílio é composto de todos os sínodos e também todos os presbitérios, que são representados em número de 2 pastores e 2 presbíteros, este número sendo acrescido à proporção de mais 2.000 membros, então mais um pastor, mais um presbítero, 4.000 membros e assim por diante. Então, nós temos essa organização conciliar. Então, lembrem-se, temos conselho, temos presbitério, temos o sínodo e temos o Supremo Concílio. Temos apenas um Supremo Concílio, temos diversos sínodos, maior número ainda temos de presbitério e um pouco maior número de igrejas. Então, essa é a nossa organização. A nossa Constituição, ela trata sobre a nossa condição de igreja como sendo uma federação. Então, isso é importante, esse aspecto federativo, porque a igreja não é um elemento isolado que pode estabelecer suas práticas sozinha e a senso das demais. Na verdade, essa realidade integrativa dos concílios faz com que a igreja ela seja uma igreja muito tendente a ser homogênea, ser muito parecida no seu aspecto litúrgico, sua
sua posição doutrinária é muito bem fincada, bem estabelecida no nosso documento histórico, a Confissão de Fé de Westminster. Eu tenho aqui ainda o combo, né? Isso aqui é uma edição bem antiga, salvo engano, 1992, eu acho que é isso, 90, 92, 99, 1999, mais ou menos isso aí. Então, essa edição temos a Confissão de Fé de Westminster, temos o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Falamos, e é bom repetir, que catecismo, diferentemente do que as pessoas associam, que é algo que nos relaciona com o catolicismo, não é verdade. Na verdade, catecismo significa sistema de doutrinamento por meio de perguntas e respostas. A exemplo, quem é Deus? Deus é um Espírito perfeito, santíssimo, glorioso, bondoso, amoroso, justíssimo em todos os seus caminhos. E aí temos a resposta dada pelo nosso Catecismo Maior. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem, louvar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo para sempre. Então, nós temos essas balizas que fazem com que você tenha a expectativa de sair de uma cidade para outra e encontrar igrejas presbiterianas que, muito embora pode ser que tenha um pouco mais de diferença, por exemplo, algumas são mais solenes, outras guardam uma certa solenidade, mas tem uma rítmica em questão de cânticos um pouquinho mais acentuada, mas aspectos que não comprometem a identidade destas igrejas. Os membros da igreja, eles são comungantes e não comungantes. Os membros comungantes são aqueles, e essa relação, essa conceituação de comungantes e não comungantes, refere-se justamente à possibilidade ou não de apropriar-se dos elementos da ceia, pão e vinho. Então, as pessoas que estão habilitadas a participar da ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice, essas pessoas são conceituadas como membros comungantes. Então existem membros que não participam, sim. Os membros não comungantes. Os filhos dos crentes, batizados na infância, inseridos no pacto da graça, com base justamente naquilo que nós vamos estudar posteriormente, então não vou adiantar. E essas pessoas, então, têm a oportunidade de estar participando na condição de membros. Os deveres dos membros são deveres que dizem respeito ao artigo 14. O artigo 14 é que vai nos trazer os deveres dos membros da igreja e vai demonstrar justamente, resumidamente, quais são os deveres dos membros ali postos. Os membros devem ser assíduos no cumprimento do seu dever, os membros devem primar por uma conduta moral irrepreensível, por uma conduta espiritual dedicada, onde participe regularmente dos trabalhos da igreja e assembleias, quando convocado, e também deve sustentar a igreja financeiramente com seus dízimos e com suas ofertas. Então, os membros da igreja têm, de fato, esses deveres. E talvez um dos mais principais, a gente sempre destaca, devem ser membros que respeitam, que se submetem ao exercício da autoridade dos oficiais da igreja, pastores, presbíteros e diáconos. Por quê? Porque eles têm uma garantia. Eles devem respeitar o pastor, o presbítero, o diácono até, olha que ressalva maravilhosa, até enquanto esses estiverem de acordo
com as Sagradas Escrituras, o que significa dizer que você não tem obrigação de cumprir uma ordem que seja contraditória em relação às Escrituras. Então, sua obediência a estes homens, a estes oficiais, é uma obediência que está condicionada à submissão desses homens às Escrituras Sagradas, a ordens ou diretrizes que nos venham da parte desses homens que, de fato, estejam em consonância com as Escrituras Sagradas. Então, vejam como, de fato, é muito sólido, é muito pertinente, livra-nos daquelas questões próprias, né, dos homens de serem ditadores, usurpar, né, uma autoridade que não lhe foi dada e se imiscuir demasiadamente na vida do membro da igreja, como se pudesse gerir tudo, até ordenar e por aí vai. Talvez um dos aspectos que eu gosto sempre de falar, a questão política. Nenhum pastor tem direito ao voto do membro da sua igreja. Alguém me perguntou, né, sem maldade, pastor, como é que trabalha aqui em relação à igreja e tal? Eu disse, olha, eu mando no meu voto. Eu não mando nem no voto da minha esposa. O voto da minha esposa manda ela. Estou dizendo isso só para poder dizer que, na verdade, a gente procura respeitar as pessoas e não confundir as coisas. Isso tira de nós o direito de exercer a nossa cidadania e até emitir opiniões que eventualmente possam ser levadas em consideração por membros da igreja? Claro que não, mas nós fazemos isso fora do ambiente de igreja. Igreja, nós entendemos que é local exclusivo para tratar do culto de Deus, de sorte que a igreja presbiteriana não tem a prática de ceder o seu púlpito como palanque político a candidato político algum. Então, isso também é uma coisa para mim muito preciosa, muito cara, muito distintiva. Como é que a disciplina é exercida na igreja? A disciplina na igreja é exercida por um código. Nós temos um código de disciplina. Veja que a função penal no Estado é regida principalmente pelo seu Código Penal e outras leis esparsas, ou leis especiais. Mas nós, na Igreja Presbiteriana, temos um código de disciplina. E vamos gravar um vídeo falando mais especificamente sobre ele no momento adequado. Eu preciso dizer para vocês que nossa denominação, ela recebe os membros de algumas maneiras. Olha, pode ser por carta de transferência vindo de igrejas co-irmãs, quando essas igrejas se negam a fazê-lo e esse membro não quer voltar, e porque, sobretudo por incompatibilidade doutrinária, né, essas questões, então nós recebemos esses membros como por jurisdição a pedido, Já os membros vindo de outra igreja presbiteriana, eles são recebidos por transferência ou por jurisdição ex officio, que é quando o membro já está nos limites da igreja por mais de um ano. Então, jurisdição ex officio pode ser recebido antes de um ano? Pode. Qual é a situação excepcional que de fato convalida uma recepção antes de um ano? É se o membro está longe da sua igreja mãe, ele está nos limites de uma outra igreja, ele pratica alguma conduta que reclame uma disciplina eclesiástica, então essa igreja vai assumi-lo como membro e vai dar os passos para avaliar a conduta e ver se de fato ela merece a reprovabilidade, que são de três gradações. Pode ser uma demonstração, pode ser um afastamento da comunhão ou pode ser uma exclusão da igreja, mas isso levado em consideração a questão justamente de avaliação do caso em concreto. Então, esse é o nosso primeiro vídeo que nós estamos trazendo para você saber, ter as noções básicas de como a igreja presbiteriana se rege. Próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre a disciplina eclesiástica, né, a questão mais voltada para o nosso código de disciplina. Quando formos falar sobre culto, temos os princípios de liturgia
que são aplicados nessa questão, e aí também vamos estar tratando sobre eles. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Aproveite para poder fazer sua reciclagem, você que participou da primeira aula. Quem não participou tem a oportunidade, então, de se apropriar deste conteúdo, que é o suficiente para que você possa avaliar e tomar uma decisão firme e tornar-se membro da nossa Igreja Presbiteriana de Camaçari. Deus te abençoe, é o nosso sincero desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém.